Quando você acha que o Maduro já desceu ao fundo do poço, aparece mais um degrau para baixo. Agora a notícia que circula é que ele pode passar o resto da vida atrás das grades, cumprindo aí uma prisão perpétua. E o detalhe mais chocante é de onde vem essa sentença. A própria mulher dele entregou ele para livrar a própria pele. Olha o nível do isolamento. O homem que mandava em tudo agora não tem ninguém segurando a sua mão. Ninguém bancando lealdade, ninguém comprando a briga. Nem a própria esposa ficou do lado dele. E ali ele ficou frente a frente com um juiz que aparece aí na tela, Alvin Habstein, de 92 anos. Um juiz experiente, né, com décadas de toga, com o olhar de quem já viu de tudo. E diante desse juiz, o assunto foi outro. A leitura que se faz é clara. Quando o cerco aperta, a coragem ideológica some e entra em cena a negociação. Maduro deixou claro que prefere falar, delatar quem for preciso e entregar inclusive o Lula do que pagar o preço sozinho. Países que até ontem se alinhavam com Maduro, facilitavam o envio de drogas para os Estados Unidos, faziam cor, batiam palmas e fechavam os olhos para as coisas erradas que o Nicolás Maduro fazia na Venezuela, agora entram automaticamente no radar. E a América Latina inteira está sentindo o tremor diante dessas verdades que estão vindo à tona, principalmente quem sempre fez pose de parceiro do Maduro enquanto, segundo as investigações, o submundo do crime corria solto. E não é coincidência que quase ao mesmo tempo o Trump tenha subido o tom e apontado o dedo para a Colômbia, México e até a Groenlândia, deixando claro que a paciência acabou. Isso é um recado direto. Quem se meteu em jogo sujo vai ter que explicar muita coisa. Aqui tem um detalhe que muita gente ignora e faz toda a diferença nesse tabuleiro. A Groenlândia não é um país independente. Ela responde em partes à Dinamarca. E isso muda completamente o peso da coisa. Se o alvo passa a ser a Groenlândia, automaticamente a Dinamarca entra no cenário. Não é mais um problema isolado, é um efeito em cadeia. Colômbia e o México já estão na lista, a Groenlândia entrou e a Dinamarca é puxada junto. E de repente o Brasil também está aparecendo no radar. O que parecia uma pressão regional virou um enrosco internacional bem maior. É assim que as crises crescem, tá? Ninguém acha que vai ser atingido até perceber que está no meio do furacão e do fogo cruzado. Por isso eu digo, presta atenção agora, porque quando potências começam a se mover, não é improviso nem blefe, é cálculo frio. E quando esse tipo de engrenagem começa a girar, não escolhe lado ideológico e nem amizade antiga. Escolhe interesses, dívidas e posicionamento. E aí, meus amigos, quem achou que estava protegido, descobre que nesse jogo sujo ninguém é invisível. E ninguém é blindado. Agora presta atenção como o cenário começa a desenhar e revelar quem é quem. Porque quando a pressão aperta, os aliados aparecem sem máscara. Duas potências globais, né? O país dos olhinhos puxados e a Rússia já se manifestaram exigindo a libertação imediata do Maduro, mostrando que não podem deixar o Maduro nas mãos dos americanos, porque o Maduro carrega segredos demais. É como se o mundo inteiro, esse grupo tivesse se acionado ao mesmo tempo, cada um correndo para proteger o próprio umbigo, o próprio interesse. E não para por aí. O presidente da Colômbia, ele soltou um vídeo pesado subindo o tom, dizendo que o país estaria pronto até para confronto, se fosse necessário. Olha o nível que a coisa chegou. Quando um cai, os outros se sentem ameaçados, porque sabem que a queda de um pode puxar muito mais gente junto. E é exatamente isso, né, que a Bíblia ensina. Quem anda de mãos dadas com a injustiça, acaba tropeçando junto quando ela vem à tona. O clima está ficando mais tenso, as peças estão se movendo rápido demais. E quem achava que isso ficaria restrito só ao nome do Maduro, já percebe que o buraco é bem mais embaixo. Agora, pare e liga os pontos comigo aqui, porque a cena fala sozinha. Há pouco tempo atrás, o Maduro apareceu nesse vídeo ostentando carne caríssima coberta de ouro, isso lá em Dubai, frequentando restaurantes de luxo, enquanto o povo dele disputava resto de comida no lixo e comia cachorro e gato para não morrer de fome. De um lado, mesa farta, do outro, gente sobrevivendo do que aparecia, cachorro, gato e o que desse para mastigar. Esse é o retrato real do regime do Maduro. Só que poder não é eterno e a virada veio rápido. De repente o jogo virou, a proteção caiu e o que era blindagem se tornou pressão. A própria corte máxima da Venezuela correu para colocar outra figura no comando,
que é essa mulher que aparece aí na tela. É a vice-presidente do Maduro, que assumiu o poder sem voto, sem consulta, só no carimbo. E aí que entrou um recado externo, curto e grosso, vindo diretamente de Donald Trump. Ou solta esse osso, ou o teu destino vai ser mais pesado do que a do Maduro. Sabe qual foi a atitude da vice-presidente? Recuou, deu um passo para trás, porque quando a pressão é forte, o discurso muda na hora. A vice saiu no silêncio e gravou esse vídeo que está aí na tela, falando manso, escolhendo palavra por palavra, como quem sabe que não dá mais para bater de frente. Ela disse o seguinte: aceitamos o chamado dos Estados Unidos para sentar à mesa, cooperar e trabalharmos juntos dentro das regras internacionais, buscando o desenvolvimento e o compartilhamento de forças com os Estados Unidos. Isso é uma tradução simples, né? Vamos tentar apagar o incêndio antes que isso vire tragédia. Em outro trecho, essa presidente apela para um tom mais emocional. Cita a paz, fala de estabilidade, pede convivência, solta até um recado nominal para o Trump, dizendo que o povo e a região precisam de calma e não de confronto. Percebe a virada? Ontem era bravata, hoje é pedido de diálogo. Ontem era punho cerrado, hoje é mão estendida. Isso mostra como o jogo muda rápido quando o poder real entra em cena. Palavras bonitas, elas aparecem quando o medo bate. Discurso pacificador surge quando a ameaça é concreta. É assim que a história costuma andar. Quem gritava agora sussurra. Quem mandava agora negocia. Logo depois do aviso duro vindo do Trump, a postura da vice do Maduro mudou da água para o vinho na hora. A vice começou a soltar o osso porque percebeu que não era bravata por parte do presidente americano. Era uma pressão de verdade. E eu falo sem medo, da alegria de ver esse movimento na Venezuela, porque a paz é algo que aquele povo não conhecia faz tempo. São décadas vivendo debaixo de um sistema pesado que começou lá atrás com o Chávez e foi mantido quando ele morreu e o Maduro assumiu o poder sem cerimônia. Desde então, promessa atrás de promessa, enquanto a população é enrolada, enganada e empurrada para a miséria. Agora, tem gente se perguntando se o Maduro vai conseguir se virar bem diante desse juiz que aparece aí na tela. Sinceramente, difícil. Antes mesmo desse encontro, a inteligência americana já tinha sentado várias vezes com esse juiz, colocando tudo na mesa, mostrando quem realmente é o Nicolás Maduro, o que ele fez com a Venezuela, como ele governou, o rastro que ele deixou. Então, quando ficaram frente a frente, não era um juiz conhecendo um réu, era alguém que já sabia exatamente com quem estava lidando. Não tinha surpresa ali, não tinha inocência, não tinha espaço para teatro. E quando a verdade chega antes da defesa, o jogo já começa decidido. O juiz já entrou nesse processo sabendo exatamente com quem estava lidando. Com dossiês na mesa, histórico completo e a consciência clara do estrago causado pelo Maduro. Então não tem espaço para surpresa e nem para encenação. E quem acha que isso termina em pena leve, não está lendo o cenário todo. O mesmo homem que até ontem aparecia esbanjando luxo, agora encara a possibilidade real de passar o resto da vida atrás das grades. E isso não é exagero. A Bíblia já avisava que a injustiça pode até parecer intocável por um tempo, mas não fica sem resposta. Parece que não vai dar em nada, né? Até parece que o mal venceu, mas não vence. A minha preocupação maior como cristão é com os reflexos disso tudo aqui perto da gente. Porque conflito grande mexe com a economia, encarece as coisas e quem paga a conta é sempre o povo. Ainda assim, a justiça precisa ser feita, doa a quem doer. E o clima está longe de esfriar. Você vai ver agora o presidente colombiano falando em armas enquanto potências se posicionam e alianças se revelam, o tabuleiro começa a ficar lotado demais. Esse movimento todo mostra que não é só um homem em julgamento, é um sistema inteiro sendo pressionado. E quando governos constroem poder sem Deus, chega uma hora em que a própria estrutura começa a ruir. E olha só, esse aí que está aparecendo na tela, tá? É o presidente da Colômbia subindo o tom e dizendo que está pronto para ir até as últimas consequências em nome do legado de Bolívar, figura que até hoje é tratada como símbolo de libertação naquela região inteira, né? Bolívar, ele é visto como um herói porque ele liderou a ruptura com o domínio europeu que mandava e desmandava ali, né, no Equador, Bolívia, Venezuela e outros países. E esse discurso ainda mexe com o emocional de muita gente aí na América Latina. Só que enquanto muitos evocam heróis do passado, os bastidores do presente contam outra história. A mulher do Maduro, por exemplo, não deve sofrer o mesmo peso que ele.
porque tudo indica que ela resolveu salvar a própria pele. Informações da inteligência apontam que o cerco se fechou porque o celular dela entregou mais do que devia. O homem que se achava blindado caiu não por inimigo externo, mas pela própria esposa, pela tecnologia que ela carregava no bolso. Foi traído pela mulher que dormia ao lado dele.